Foi. Beleza. Valendo! Uba, uba, uba. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Tailgate Spread. E foi um take só pra gravar isso aqui. Chupa, Eric. Boa tarde, meu querido. Como vai? A gente teve uma evolução de quase consagrado pra já consagrado. A gente incentivou a treinar e acertar o primeiro take sem errar. Que maravilha. Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite pra quem tá ouvindo em horários distintos. Vamos para mais uma semana de divertimento e apostas e entretenimento e gastar aquele dinheirinho separadinho, só entretenimento, lembre-se disso, nada de botar o dinheiro do aluguel, da faculdade, só pra gente brincar e falar um pouquinho de esportes aqui. Episódio 10, né? Eu tinha que acertar. E é isso aí. Só dinheiro pra... Só o dinheiro da pinga, né? Nota 10! O dinheiro da pinga, do rabo de galo, por aí vai. Aquele dinheiro que você ia no boteco, naquele boteco sujinho, e gastava lá com o bolovo e com a pinguinha, agora você gasta na apostinha. Já que não pode ir pro boteco, porque a gente tá numa pandemia. É isso aí. É isso. Vamos falar de semana passada, como a gente foi? Fomos mal. Isso aqui é todos os aspectos da minha vida em que eu falei semana passada. Ou só as apostas. Ai, caramba. Eu tô brincando, a gente acertou o nosso parlay, o Heat Pacers, então ali a gente já conseguiu, como o retorno era 3,64, a gente conseguiu um bom retorno ali. O Magic acabou perdendo só de 6 pontos, o spread era 7,5, então a gente não ganhou ali no spread. E o Magic, na verdade, como eu falei na semana passada que eu tava usando, eu achava que o spread estava abaixo ainda, voltaram alguns titulares, então segurem um pouco nas apostas do Magic, o time tá estranho, porque ontem jogou muito bem contra o Knicks e ganhou. O time tá estranho porque tá jogando bem, eu adoro essa visão. Exatamente isso. E infelizmente eu acho que a torcida que queria o tanking já foi pro espaço e agora eles vão tentar brigar pela 10ª vaga e a gente vai ficar na mesma situação por mais uns 5 anos. E no sim, limbo. Estou entrando no limbo. Mas é interessante, o Purdue e Minnesota, por exemplo, a gente apostou no over, a gente perdeu o over por 1 ponto. Acontece. Coisas de apostas. Exatamente. E eu vi que essa semana, já que a gente tá falando também, já que você já teve o seu lado clubista, eu vou falar o meu, né? Eu vi que essa semana os Pacers não entraram Eu vi que os Pacers não entraram nas nossas apostas, mas não entraram porque também não jogam hoje e não jogam amanhã, só jogam no sábado e aí não tem essa aposta ainda, a NBA ainda não tá colocando os jogos mais pra frente, né? Eu vi um pouco do Pacers contra quem? Não sei, tava uma loucura de trabalho e eu vi uma metade de um jogo como o Saboninho tá jogando, cara. Como o Saboninho tá jogando. Que ele é de lua, né? Ele tá meio com o movimento da lua, assim. Tem dia que ele joga bem demais, tanto que foi agora contra o Timberwolves, triplo-duplo, né? Uhum. Mas tem dia também que o aproveitamento dele de arremessos tá em 22%, 23%. Tem dia que nada funciona pra ele. E tá bem altos e baixos, assim, direto. De um jogo pro outro você já vê a diferença absurda dele. Tá complicado. Interessante. Mas de outro lado tem o Miles Turner que, cara, a gente vai começar a fazer a aposta de Defensive Player of the Year. Tu roubou as minhas palavras. O jogo que eu vi defensivamente, ele tava dominando o garrafão. E não é só um jogo não, ele tá fazendo isso bastante. É que, como o prêmio acaba sendo muito por nome, por hype, capaz que Antetokounmpo, Anthony Davis, esses caras levem e não ele, né? Mas é um pecado a NBA nem cogitar esse cara, ele nem aparecer em nenhuma lista que o site da NBA soltou até agora, então eu fico bem chateado com isso. Falando em defesa, eu lembrei do Draymond Green. O que você achou das declarações dele? Maravilhoso. Interessante. Maravilhoso. Como um comentário que a gente teve ontem na live, no Buzzer Beer, a gente tá aprendendo a odiar menos o Draymond Green, né? Porque essa fama dele ser jogador sujo, que tem um jogo desleal em quadra e tal, fora de quadra ele tem declarações boas, e essa
referente à troca do André Drummond foi realmente marcante, né? Ainda mais eu que sou um crítico muito de jogador que faz ceninha pra sair de clube, visto o Paul George, mas eu tenho que concordar com tudo que o Green falou. Não tem como ir contra o que ele falou. Ele toca num ponto que é importante da saúde mental do jogador, né? Que acho que a gente cada vez mais está levando a sério. O único ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala no 2 pesos, 2 medidas, na minha opinião, e que ele não entrou nisso, porque não fazia parte daquilo que ele queria passar, mas que a gente tem que discutir é o cumprir a sua parte do contrato. Então, se um time decide sentar um jogador, que é complicado, eu realmente acho complicado, mas pensando no investimento, mas pagar a sua parte do contrato, que basicamente é um contrato de trabalho, é uma coisa. O jogador que se nega a cumprir sua parte do contrato, se nega a jogar, claro que ele vai ter a penalidade financeira, mas a gente tem que também discutir como adulto essa questão de são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, na minha opinião. Mas essa questão da saúde mental, na questão da reação da imprensa, tudo isso ele tem toda a razão do mundo. Realmente. E uma coisa do Green, só uma dica para quem gosta de ouvir podcast em inglês. Tem um podcast que eu comecei a ouvir faz umas 3 semanas que se chama All In. E é um podcast, assim, eu tenho tentado ampliar meu horizonte, ouvir coisas que não são, são caras venture capitalists, caras extremamente voltados em dinheiro, então não é muito a minha pegada, mas quero ouvir o lado de lá. E eles trouxeram o Draymond Green para um bate-papo falando mais de negócios. E ele é um ponto fora da curva, cara. Ele realmente é um ponto fora da curva. Então, procurem por All In. Eu acho que é um episódio de 2 semanas atrás. Ele fala por uns 20, 25 minutos. Ele entra na questão de negócios da NBA, o futuro dele, talvez política, talvez... É bem interessante. É bem interessante ver o outro lado do atleta. Realmente é bem interessante mesmo. Que onde que ele estudou? Eu não lembro agora qual a faculdade. Spartans, MSU. Michigan State. Michigan, realmente. Michigan State. Isso, exatamente, é diferente. Tanto que aí perguntaram pra ele se ele entrasse em política, se ele voltaria pra Michigan ou ficaria na Califórnia. Ele falou, ele ajuda muito a questão, muita coisa de humanitária, porque Michigan realmente é um estado bem mais pobre, mas ele falou que ele nunca mais sai da Califórnia. E com o dinheirinho que ele tem, eu entendo ele. Tá certo. Bom, então agora abre a... Nossa... Foi longo isso, hein? Mas abre a nossa caixa registradora aí e vamos apostar essa semana. Eric, começamos por NBA então e com uma aposta múltipla, com um parlay, certo? Certo. NBA tá médico e monstro esse ano, né? Coisas malucas acontecendo, então na brincadeira, semana passada eu acho, teve um dia que eu tinha tomado algumas e aí fiz um parlay de 5 jogos. E eu quase acertei e perdi um jogo por causa de 1 ponto no spread. Então, acontece de tudo essa temporada. Então, a gente faz pesquisas. Então, o que eu peguei hoje? A gente pegou quinta-feira, normalmente. O que a gente está gravando, normalmente são poucos jogos, que é a noite da TNT, lá nos Estados Unidos, que é exclusividade, né? Quase exclusividade. Então, a gente pegou 2 jogos, Raptors e Bucks, e Heat and Kings. E a gente fez um parlay do under. Voltando a falar de over-under, a gente apostou num número de pontos abaixo do que Vegas setou como a quantidade que seria a soma dos 2 times. Então, Raptors e Bucks, o under tá 233,5, Heat e Kings, o under tá 223,5. A gente foi no under, R$3, um retorno de 3,64. Um pouquinho dos dados que a gente usou para fazer essa aposta. O Heat, nas últimas 10 partidas, 6 delas a pontuação abaixo de 110 pontos, e teve mais 2 jogos que foram para overtime, e o Kings uma média de 114 nos últimos 9 jogos. Eu peguei essa média que foi a última partida entre eles, que o Heat ganhou de 105 a 104, né? Então, 223,5, se a gente pegar a média do Kings e a pontuação do Heat, dá abaixo disso. Então a gente está apostando nisso. E o último jogo deles também deu abaixo. Raptors e Bucks, a gente tá apostando num jogo em que espero que a defesa do Bucks apareça, e eles jogaram 2 dias atrás e a pontuação foi acima, foi 237 pontos a soma.
mas o Raptors arremessou 40% dos 3 pontos, então eu espero que o Bucks acerte um pouquinho mais a defesa dos 3 e que essa pontuação seja baixa. Então essa aposta é baseada em dados, mas tudo pode acontecer. Não, bem interessante, né? É legal a gente trazer também o porquê da gente ter apostado isso, né? Então acho bem legal também. Fora esse parlay, tem também essa é uma aposta que eu acho bem legal. É em spread, Lakers e Nets. Essa é boa, hein? Eu acho que vai ser um jogão. Aqui eu tô indo um pouco no feeling. Então o spread é 2,5 pro Lakers. A gente tá apostando no Lakers. Retorno de 1,91, os nossos R$3. E basicamente porque o Durant e o Irving estão fora hoje, né? Então o Nets tem jogado bem, ganhou 4 jogos seguidos. Eu sei que o AD tá fora no Lakers por um bom tempo agora. Mas eu acredito que o Lakers vai conseguir puxar uma vitória apertada e vai conseguir superar esse spread de 2,5. Só uma pergunta, por que você, assim, é pra provocar mesmo, por que você acredita numa vitória apertada dos Lakers? O Nets tem jogado bem ofensivamente, né? O Harden, quanto mais ele joga, quanto mais ele tá assumindo puramente a posição de point guard desse time, apesar que ele vai ter que pontuar mais no jogo em que o Durant e o Irving não estão, eles vão incomodar bastante no leste, principalmente com o time completo. Na minha opinião, vão brigar pelo título do leste. Mas falando desse jogo específico, não ter o AD na defesa é um negócio contra um time de bom ataque, é um negócio que complica um pouquinho. Eu não sei, eu simplesmente não aposto num blowout hoje, mas tudo, e nem Vegas, né? Se você for pensar, sendo Durant e Irving, o spread deveria ser um pouquinho mais alto se você simplesmente olhar os dois times hoje, né? Maravilha, então você chegou exatamente no ponto que eu queria. Talvez mais até por conta da falta que o AD faz para os Lakers, né? Porque se você pegar, os Lakers hoje são a melhor defesa em pontos da liga, se eu não estou enganado. O rating defensivo deles acho que tá em 104, 103. Uau. Então assim, é o melhor número da liga hoje no momento. E é um time que realmente é pra se olhar. Só que a falta do AD realmente dá um pequeno medo na gente. Mas eu gosto dessa aposta sim, eu gosto bastante. Eu faria muito similar ao que você fez. Só vai ser muito tarde o jogo aí, vou ter que assistir o replay amanhã. Eu também. Então não vai rolar esse joguinho, uma pena. Mas tudo bem. Próximo ponto então, vamos lá. College Basketball novamente, seu Eric, e agora é Iowa e Wisconsin. E também vai de spread. March Madness está chegando, brilha até os olhinhos pra gente fazer as apostas no nosso bracket daqui a algumas semanas. E basicamente eu tenho assistido muito Big Ten, eu tenho assistido muitas transmissões da Fox no final de semana. Eles têm passado alguns jogos do Big Ten, que é a melhor liga disparado esse ano, disparado. Última vez que eu vi, eles estavam com 7 times ranqueados. Então, começando por Michigan, Ohio State, que aliás esse final de semana tem Michigan e Ohio State, os número 3 e 4, jogando entre eles. E Iowa. Então a gente está falando de Iowa e Wisconsin. A gente está falando do número 11 Iowa contra o número 21 Wisconsin. E Wisconsin é favorito nesse jogo. O jogo na casa deles, eles são favoritos por 1,5. Só que aí tem alguns detalhes. Primeiro, Wisconsin perdeu 4 jogos seguidos para times ranqueados. Iowa teve 2 derrotas nos últimos 5 jogos, até os jogos que eu vi contra Indiana e Ohio State, 2 ótimos jogos. Mas eles ganharam 2 partidas da Michigan State, Universidade do Draymond Green, e ganharam de Rutgers. E, para quem vai acompanhar o March Madness, acompanhe Iowa, porque ele tem um dos melhores jogadores do college basketball esse ano, que é o Luka Garza. A gente tem se falado pouco dele no Brasil, porque ele não está muito bem qualificado ainda para o draft. Todo mundo acha que ele será draftado, né? Mas provavelmente no second round, porque ele é um pivô undersized. Mas ele é muito talentoso. O moleque realmente é fera. 24 pontos e meio de média, 8.4 rebotes e 43% de média nos 3 pontos. E é legal vê-lo jogar. Tipo, o guri é parrudo,
O guri é talentoso, ele consegue se movimentar bem no garrafão, ele tem um bom foot speed, tipo, ele consegue girar bem, ele consegue sair no pick and pop para a linha de 3 pontos. É legal vê-lo jogar. Então, assim, prestem atenção nesse nome, Luka Garza, somente porque, se você só acompanha a NBA, ele vai ser draftado, provavelmente vai ser draftado por um San Antonio da vida que vai desenvolvê-lo e vai virar uma estrela nos próximos anos, na minha opinião. Com certeza, né? Tem outros times bons em desenvolver talentos também, né? Podemos colocar até Toronto aí. Toronto tem feito um bom trabalho, né? Justo. Qualquer um menos o Magic. Ou qualquer um dos grandes também, porque os grandes realmente eles têm trabalhado muito mais na free agency do que desenvolvendo talentos, né? E quando eu falo dos grandes, não é nem... né? Exatamente, com a D-League também. Mas quando eu falo grande, não é nem pensando, assim, só em quem tá vencendo. Eu tô pensando em franquias grandes mesmo, porque os Knicks também não têm conseguido desenvolver nada, né? Justo. Assim, eu tenho visto alguns jogos da D-League, é legal ver uns talentos ali que até foram draftados recentemente. O Kevin Porter Jr., acho que veio da USC, né? Uma partida dele essa semana, jogando super bem. Então, a D-League, esse ano é só um bubble em Orlando, mas acho que ano que vem, se tudo der certo, volta ao normal. Então a gente vai ver o desenvolvimento desses talentos. E esse menino realmente é alguém que ele tem um lugar na NBA. Ele tem um lugar na NBA. E no college ele é realmente um destaque. E Iowa tá em 11º, né, no ranking da NCAA. 11º, isso. Então é interessante também. Primeiro posição Gonzaga, a gente não tem nem muito o que falar, né, 20-0, os caras estão dominando e era meio que esperado, né. Vai ser interessante vê-los no March Madness, realmente é a hora que... Eu acho que eles navegam facilmente até Elite Eight, ou talvez até o mesmo Final Four, e aí talvez vão encontrar alguém que vão dar trabalho pra eles, e aí tudo pode acontecer também em March Madness, né? O que eu fico chateado só nesse ranking dos 25 aí da NCAA é que Indiana não está no meio, né? Nem Notre Dame. Mas tudo bem, paciência. Fico muito chateado com isso. Bom, chegamos ao finalzinho então, seu Eric, e agora é NHL, e eu gostei também, é um parlay. E é só moneyline, né? Só em quem vai vencer. E eu achei bem interessante e eu queria entender por que você escolheu os times de Nova York. Porque basicamente o meu entendimento e o meu acompanhamento do hockey continua abaixo do desejado. Aí eu fiz só um estudo rápido e falei, os dois times de Nova York vão jogar, vamos botar os dois num parlay. E não tinha álcool envolvido no momento dessa decisão, eu garanto. Mas basicamente a gente pegou os dois jogos dos times de Nova York, a gente pegou Islanders contra Penguins, a gente colocou o moneyline do Islanders. Flyers e Rangers a gente colocou, aqui eu errei no papel, a gente colocou o moneyline do Flyers. A gente tá apostando contra o Rangers. Então, a favor do Islanders contra o Rangers, R$3, um retorno de 3,89 nesse parlay. Então, basicamente foi olhando a campanha dos times, e o Rangers realmente tá mal esse ano, né? Bem mal. E o Islanders, como é o time que o Felipe já viu ao vivo, eu tenho a simpatia deles e espero que eles ganhem. É que eu vi ao vivo num ginásio, tu viu ao vivo no ginásio deles mesmo, né? Eu fui aquela zona lá que é o Nassau, velho. Nossa senhora. Jamaica, alguma coisa, né? Pra voltar daquele lugar não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Mas só pra complementar também, né? O Islanders dos últimos 7 jogos foram só 2 derrotas. E assim, derrotas para times como Penguins e Flyers. Uhum. Tudo bem que os Penguins não estão os Penguins que a gente imaginava que estariam os Penguins. Mas os Flyers estão bem, né? E é interessante ver aí que as derrotas foram para times que também estão razoavelmente... São considerados bons, né, nessa temporada. Então, fica aí essa declaração. E os Rangers realmente é uma draga. Essa é que eu juro que eu não entendi, porque eu acho que eles ganharam... eu vou até confirmar aqui, mas nas últimas 7 partidas eles ganharam 2 só. Nossa. Então é apostar de uma forma corajosa. É uma bold prediction essa aí. Não, mas eu tô apostando contra o Rangers, fique claro. Que nas nossas notas internas eu destaquei o Rangers, mas tá errado. Só destaquei por ser de Nova York. Estou apostando a favor do Flyers e a favor do Islanders. Então a gente sabe agora que os Rangers vão ganhar, porque eu acabei de criticar e o Eric apostou nos Flyers. Então galera dos Rangers, fiquem felizes porque o seu time vai ganhar. Eu gostaria de saber como é que estão os ratings da NHL esse ano, com essa mudança, com esses jogos só dentro das divisões.
Eu tenho que dar uma pesquisada nisso. É engraçado, né? Porque, assim, muita gente comentou no começo da temporada, eu colocando como os Canucks se dando bem na divisão dos canadenses, etc. E a gente falou bastante no Empty Beer, principalmente o Lukiba, ele destacou bastante que essa divisão só de canadenses seria uma várzea. Que muita coisa poderia acontecer lá, porque eles jogando entre eles seria mais, entre aspas, fácil do que jogar com outros times da liga. Então, pode ser que quando chegue lá naquele Final Four deles, a gente veja, por exemplo, um Montreal Canadiens que tá jogando bem pra caramba, sendo uma baita de uma decepção nos playoffs, né? Então, é interessante isso aí também. É bom ficar de olho. Eu não vou falar mal do Canadá porque ainda quero entrar lá. Provavelmente é uma oportunidade de vacina antes de chegar aqui. E porque, cara, nenhum canadense fala mal de vocês, que é o grande ponto, né? Ô povo, gente boa. Pois é como que é o que eu falo e você corrige? Eu falo que o Canadá e os Estados Unidos que deu certo, né? O Canadá e os Estados Unidos com o pessoal, gente boa. sem redneck. Ai, meu senhor, muito bom também. E eu separei aqui uma aposta especial pra gente fazer, Eric, que eu quero saber o que você acha. Qual será o atleta cara da vacinação nos Estados Unidos, na NBA? Quem vai puxar a campanha? Pô, ótima pergunta. Ótima pergunta. Só para o pessoal entender, né, o contexto, depois eu coloco até nas menções lá no podcast, mas aparentemente vazou que nenhum atleta da NBA aceitou ser a cara da campanha de vacinação. E isso tem um histórico muito interessante por trás. Que os cuidados médicos com os negros, com a comunidade negra e latina nos Estados Unidos é muito precária. E, assim, como foi colocado na matéria, da Time, da revista Time. Então, eu vou colocar entre aspas porque foi a tradução que eu fiz. Uhum. Mas os americanos, os negros, né? Os negros americanos eram tratados como cobaias em muitas pesquisas. E isso ficou muito ruim. E aí muitos negros não querem tomar vacina. E aí jogadores da NBA estão querendo não colocar a cara também nessa campanha de vacinação. Então é um assunto que é bem mais complexo do que provavelmente vão tratar nos próximos tempos aí. Não é tão simples assim como, essa vacina é uma porcaria, por isso que os caras não querem colocar a cara. Mas é interessante. Por isso que eu quero fazer uma aposta. Será que alguém vai colocar a cara? Cara, é interessante esse ponto, né? Porque realmente, assim, se você for ver os números de mortes, a parte da comunidade negra e latina são as mais atingidas, né? Então, ele já fica com o pé atrás. Eu ainda confio cara, eu quero usar a palavra certa, mas no tino de negócios, eu não estou falando isso da forma má, estou falando da forma boa, do próprio LeBron, do próprio Draymond Green, que eles vão entender que a palavra deles, a postura deles pode ajudar a comunidade deles, a comunidade negra. Eu acredito que eles vão chegar nesse entendimento, porque da mesma forma que eles usaram durante o Bubble a imagem, a voz deles para lutar por causas sociais, eles vão entender que é importante eles lutarem por questões que levam à vida, né, vida e morte. A brincadeira que eu ia fazer é que a gente está falando de uma coisa muito séria, que é a questão do pessoal que está aqui por causa do histórico, o pessoal que não tem confiança no sistema. Eu iria para o outro lado. O pessoal que vive num outro mundo do que Anon, eles deveriam colocar o Mason Plumlee como garoto propaganda para ver se aumenta o número de vacinas desse pessoal branquelo, redneck, que não quer tomar. Ai, caramba. Interessante. Esse assunto é bem interessante, eu acho que merece uma discussão bem ampla. Lógico que não é esse podcast que a gente vai fazer a discussão bem ampla, mas eu queria jogar assunto para pelo menos quem estiver ouvindo depois dar uma se informar mais sobre o caso, porque é interessante, é bem interessante e assim, como tudo que acontece lá também acontece cá, é bom a gente ficar de olho. Cara, as pessoas têm que entender que principalmente quando a gente usa termos como, eu estou usando de forma genérica, mas quando a gente coloca mito, coloca em Deus alguém, a voz dessa pessoa tem um peso gigante. Então, se essa pessoa joga contra, quem segue essa pessoa vai contra também. E
E assim, até que alguém me prove ao contrário, quando a gente fala de vacina, todos os dados, pega Israel, pega países que estão já com um percentual mais elevado de pessoas vacinadas, a quantidade de mortes cai, a quantidade de pessoas com a doença cai. Então, assim, a ciência ajudou a gente, agora é hora da gente fazendo essa parte, né? Exatamente. Boa mensagem, acho que essa é a mensagem pra gente fechar isso aí mesmo. Seu Eric, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e foi muito bom apostar com você. Aquele efusivo abraço. Abraço a todos, valeu. Valeu e até semana que vem.